Olá pessoal, graça e paz. Nós iniciamos uma lição que se encontra no livro de Atos 4:31, que diz assim: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Nós iniciamos 4 lições para ter uma vida avivada. Em primeiro lugar, precisamos de orar. Em segundo lugar, precisamos estar unidos em Cristo Jesus. E em terceiro lugar, o texto nos mostra que precisamos estar cheios do Espírito Santo. A primazia da igreja é o Espírito Santo. O Pentecoste foi um divisor de águas na vida da igreja. Os discípulos, antes de ser cheios, estavam trancados com medo dos judeus. Mas depois de cheio do Espírito Santo, foi necessário trancar eles por falta de medo. Interessante que os discípulos, antes de ser cheio, ele estava transformado, estava transtornado, mas depois de cheio, eles transformaram o mundo. Antes, cheios do Espírito Santo, os discípulos fizeram mudanças radicais na presença de Deus. Ele antes tinha o Espírito Santo residindo, mas depois de cheio, eles têm o Espírito Santo presidindo a sua vida e dominando. O Espírito desce sobre a igreja de uma forma audiovisual, soberana, como uma coluna de fogo. A Bíblia diz que Pedro pregava para mais de 3.000 almas, e 3.000 almas se converteram. Interessante aqui que Pedro antes era um covarde, mas depois que ele estava cheio do Espírito Santo, ele se tornou um gigante na presença de Deus. Pedro, que antes negara Jesus com seu testemunho, hoje Pedro, cheio do Espírito Santo, ele curava. Deus usava ele de uma forma tremenda. A igreja, ela cheia do Espírito Santo, ela atrai pecadores. A igreja cheia do Espírito Santo, ela está aberta para ver os prodígios e a realidade e as realizações feitas por Jesus. Hernandes Dias Lopes, ele faz um comentário bastante interessante. Ele diz que hoje as igrejas tentam justificar a frieza espiritual com um mecanismo teológico, dizendo que o tempo de milagres acabou. Mas é mentira. O nosso Deus continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele nunca mudou. O problema é que o homem muda, mas quando uma igreja ela está cheia do Espírito Santo, ela faz uma diferença na sociedade. A igreja ela cheia do Espírito Santo, os enfermos são curados. O homem, quando está vazio de Deus, quando ele está vazio, ele simplesmente diz: manda um enfermo para o médico, sabendo que tem coisas que não provém de nós, mas provém de Deus a curar. Mas o homem, ele cheio do Espírito Santo, quando chama para ele orar e repreender um endemoniado, ele diz: pode trazer. Mas quando o homem está vazio de Deus, sabe o que é que ele diz? Quando alguém diz assim: vamos orar para Deus repreender o demônio da vida dessa pessoa, ele diz assim: nada, chama o SAMU. Isso pode ser esquizofrenia. Quando o homem está cheio do Espírito Santo, ele diz: vamos orar. Mas quando o homem está vazio de Deus, vazio do Espírito Santo, sabe o que é que ele diz? Ele diz: não, Deus sabe o que precisa, eu não preciso orar. Quando o homem está cheio do Espírito Santo, ele vê as provas e diz: isso é mais uma prova, nós vamos enfrentar. Mas quando ele está vazio, ele diz: é azar. Quando ele está cheio do Espírito Santo, ele evangeliza.
mas quando ele está vazio, ele só serve para a igreja para fofocar e falar mal dos irmãos. Quando ele está cheio do Espírito Santo, ele lê a Bíblia e medita nela. Mas quando ele está vazio, ele só consegue ver programações do YouTube. Quando ele está cheio do Espírito Santo, ele ama o pastor da sua igreja e a sua igreja. Mas quando ele está vazio, ele olha e começa a tomar abuso da palavra e dos sermões do pastor. Quando ele está cheio do Espírito Santo, ele não se embaraça com as coisas desse mundo. Mas quando ele está vazio, qualquer luta para ele é uma prova para ele desistir. Como saber quem é cheio e quem é vazio do Espírito Santo? Eu queria fazer uma ilustração aqui com algo que aconteceu comigo bastante interessante. Alguns anos atrás eu comprei uma caminhoneta e quando eu saí da loja, a caminhoneta tinha pouco combustível. E quando eu cheguei no posto para abastecer, simplesmente eu só tinha R$5 no bolso. E eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer com esses R$5? Botei o combustível. Aí o frentista disse, mas rapaz, você vai botar num carro tão grande desse, apenas R$5? Eu disse, mas é o que eu tenho apenas no bolso. Estou sem cartão para dar tempo de chegar na minha casa, pegar um cartão ou dinheiro para abastecer. Aí ele disse, vamos abastecer. E ele botou apenas R$5. Na época o combustível, o óleo diesel estava de R$2 e pouco. E ele disse o seguinte, olha, você cuidado, não vá para longe não, senão vai faltar e o seu carro vai parar. Quando eu penso nisso que aconteceu comigo, eu observo uma coisa. A igreja, quando ela não se abastece, não se enche do Espírito Santo, ela não pode ir muito adiante. Suas limitações é muito pouca. O agir que Deus tem para fazer nele, não faz, porque suas limitações é pouca. Aprenda a se encher, aprenda a abastecer. Não tem coisa melhor do que quando você chega num posto para abastecer seu carro, você diz assim, o frentista diz assim, quanto é? Você diz, pode encher. Pode encher porque eu sei que enchendo, meu carro vai longe. Se a tua vida estiver cheia do Espírito Santo, tu vai longe. E eu quero dizer uma coisa para encerrar. A igreja hoje, ela tem tudo. A igreja hoje, ela tem tudo, menos, muitas vezes, a presença de Deus. E precisamos da sua presença, precisamos estar cheio do Espírito. E eu tenho observado, eu tenho ido em várias igrejas, pregado em vários lugares, e eu tenho observado onde templos que têm cadeiras acolchoadas, templos que têm som de última geração caríssimo, tem templos que têm louças brilhantes no banheiro. Eu vi um banheiro de uma igreja que eu fui que fiquei encantado. O banheiro era do tamanho de um apartamento. Igrejas que têm excelente músico, profissionais na área de músicas, igreja que tem pregadores PhD, pregadores que tem uma palavra fascinante e tremenda, conjuntos que tem profissionais com vozes. Mas está faltando uma coisa, ser cheia. Porque quando a igreja não é cheia do Espírito Santo, mas ela é vazia de Deus, ela não passa de um armazém com 6 CPF dentro. Uma igreja vazia do Espírito Santo é como uma mãe sem filho, é como um rio sem peixe, ela não consegue ir adiante. Uma igreja vazia do Espírito Santo, ela não passa de um armazém com CGC e CPF. Para sermos avivados, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Meu querido, você que gosta de ler, você que gosta de buscar, reveja os seus conceitos de vida e volte a se encher do Espírito Santo e deixa Deus te usar. Que Deus te abençoe e te guarde.